Então aqui, livro de Efésios, capítulo 2, verso 12 a 22. Diz assim: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Fala comigo, nem quero lembrar. Nem quero lembrar. Se do mundo fui, fala, se do mundo fui, já me esqueci. Aleluia, glória a Deus. Mas era desse jeitinho. 13, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, nós contra Deus, o pecado faz isso. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Quem pode dizer aleluia? Fala, glória a Deus. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, tanto os que estavam longe como os que estavam perto. Temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Ei, glória, né? Fala, eu sou da família de Deus. Fala, eu sou da família de Deus. Eu vou parar aqui, depois nós vamos ler os outros 2 versos, né? Nós somos da família de Deus. Toda paternidade, toda filiação, toda fraternidade, toda paternidade, toda filiação, toda fraternidade é conduzida pela nossa espiritualidade. Toda paternidade é conduzida pela nossa espiritualidade. Fala-se tanto de espiritualidade, não é? Essa condição do homem de buscar aquilo que lhe pertence, porque o homem é um espírito, e ele vai buscar que pai vai servir, porque ele é espírito, ele foi criado por Deus, não é? Então a nossa paternidade, ela é dirigida pela nossa espiritualidade. Escolhemos, como ele disse aqui, antes estávamos longe da promessa, da herança, inimigos, mas agora pela cruz de Cristo, como cantamos, pela cruz de Cristo nos achegamos. Essa ordem usada por Satanás de pecado que mata, não pense que um pecado aparentemente pequeno faz pouco estrago, faz muito estrago. O pecado já é a morte em si. Ele mata até destruir completamente. Mas a paternidade que nós temos a nossa paternidade vem de Deus. Deus, família de Deus. Deus é nosso Pai. Deus é nosso Pai. Deus é nosso Pai. Às vezes precisamos gritar isso. Não só que Deus é Pai, Deus é nosso Pai. Nós somos conduzidos assim. Nós escolhemos assim. Naquela cruz, escolhemos pela cruz, escolhemos pelo sangue, escolhemos por Jesus a nossa paternidade. Ele é nosso Pai, mas também
precisamos lembrar que na vertical, Ele é pai de filhos. Fala comigo, somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Fala, a minha família tem pai e tem filhos. Fala, somos filhos de Deus. Não somos uma família sem irmãos. Não somos uma família sem pai. Somos uma família cujo pai é Deus. Somos uma família que temos irmãos, filhos de Deus. Nós precisamos lembrar que quando o Senhor diz somos da família de Deus, não é uma família qualquer. Não é uma família que pode ser desprezada. Não é uma família de confusão. Não é uma família abandonada. Talvez você passou por processos na vida de abandono. E abandono não é só pai e mãe não, irmãos. Abandonos afetivos, né? Desprezos. Onde há amor, há risco. Né? E se deixamos de amar, pior será, porque Deus é amor. O que é contrário ao amor é agradável ao inimigo. Mas onde há amor, há risco, né? Então nós somos na família de Deus e temos que lembrar que este Pai não nos abandona, que este Pai cuida da sua casa, que este Pai é responsável e totalmente poderoso para cuidar daqueles que se aproximam e dizem, Pai, eu sou teu filho, eu tenho irmãos, eu não quero sair dessa casa. Amém? Amém? Família tem casa, família tem pai, família tem irmãos, família tem aconchego, família tem regras, família tem proteção. Na família de Deus, somos guardados por Deus e temos uma história para realizar com os nossos irmãos, que são os filhos de Deus. Agora, a nossa casa é a nossa casa. A casa do outro é a casa do outro. Família tem as suas peculiaridades, né? O nosso jeito de adorar, o nosso jeito de conduzir, o nosso fervor. E esses dias eu estava vendo, né, Paulo ensinando Timóteo e falando para Timóteo dos cuidados com a igreja. E Paulo dando tanto, gente, que riqueza, 1 Timóteo, 2 Timóteo, cada vez que eu vou lendo, você tem que parar, voltar, não é? O apóstolo Paulo ensinando para Timóteo sobre a igreja. E ele dizendo ali, Timóteo, cuida de você, não perca a fé viva que você tem. Não, Timóteo, preste atenção, essa fé que você tem viva, é a mesma que estava na sua avó, é a mesma que estava na sua mãe. Paulo via, a fé não se esconde, queridos, a fé aparece na casa de Deus. E Paulo ensinando Timóteo, cuide de você, Timóteo, preste atenção, tenha cuidado com as suspeitas malignas, fique longe disso. A casa, a peculiaridade, ele falou, Timóteo, cuidado, tem pessoas que falam de Jesus, da cruz, são irmãos, mas negam o poder. Falam, mas criticam o poder. Criticam quando alguém fala em línguas. Criticam quando alguém fala que a palavra, sim, é viva e eficaz para dar a prosperidade, como o pastor testemunhou aqui. Criticam quando alguém fala, olha como aquele ora. Para que tudo isso? Falam da piedade, mas negam o poder. Timóteo, cuidado. Guarda a igreja, Timóteo. E aqui está Deus guardando a igreja, né, irmãos? Agora que eu estou percebendo, né? Aqui está Deus guardando a igreja, né? Timóteo, não aceite suspeitas malignas. Guarda a mente, ajude os outros, porque nessa família de Deus, tem pai, e o pai é Deus, tem filho, eu sou filha, mas todos somos filhos de Deus. E ele estava aqui guardando.
E o apóstolo aqui está nos mostrando. Aí eu quero que você volte então para o verso 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos, profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra principal, a pedra que sustenta, no qual todo o edifício bem ajustado, fala comigo, cresce. 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 Então olha para o irmão e fala, segura o ajustamento aí, irmão. Eita glória. Segura. Quem quer crescer tem que Quem quer crescer tem que mas ajustar tem que ser igual. Eu não sou igual meu irmão, bispo. Não. O ajuste é exatamente porque é diferente, né, gente? Encaixar o Lego, né? Encaixar o quebra-cabeça, encaixar. Ele fala, olha, esse edifício bem ajustado, ele cresce. Nós crescemos para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Somos família de Deus. Temos uma paternidade, somos filhos de Deus, temos uma filiação, mas temos que lembrar que na paternidade vivemos a fraternidade. Essa é a vida da igreja. Essa é a vida da igreja. Hoje é ceia, hoje é dia da família espiritual. Hoje é dia de lembrarmos o quanto nós estamos sendo abençoados nas nossas diferenças uns com os outros. Hoje é dia de lembrarmos como Paulo ensinou a Timóteo. Timóteo, aquilo que eu vejo em você, não só eu vejo, a igreja vê. A fé não fica escondida, a fé sempre aparece. E aquilo que nós aprendemos nessa casa, nessa família de Deus, é essa fé que vai trazer outros para a família de Deus. Então a nossa paternidade, a nossa filiação, a nossa fraternidade é conduzida pela nossa espiritualidade, mas nós já decidimos. Somos filhos de Deus, um pai que não abandona, um pai que conduz, mas um pai que produz na própria casa um ajuste para que todos os filhos possam crescer e ser mais parecido com Ele. Aleluia! Amém? Às vezes nós achamos que um ajustamento na casa, na família, é algo tão ruim, né? Uma família natural. Eu não sei se você aí na sua casa teve pessoas, você é mais velho. Quem aqui é o caçula? Levanta a mão, por favor, da casa. Oxe, igreja de caçula, levanta mais alto, vamos ver. Olha só, né? Porque todo mundo novo aqui, né? É verdade, né? Tá bom. Quem é o do meio, se tem 3, né? Se não tem 3, né? Quem tem 3? Quem é do meio? Deixa eu ver. 3 é raro, né? Mas até tem 3, olha só, ó. Mas então, o restante é o mais velho ou não estava ouvindo? Quem é o mais velho aqui? O primeiro? Ah, tá certo, né? Pois então, deixa eu fazer uma pergunta. O mais velho, geralmente, né? Depende da diferença. Se tem gente que é um atrás do outro, quem é o mais velho e o outro chegou assim de surpresa rapidão? Pertinho da idade. Vários, ó. Quem é o mais velho com a diferença de uns 8 anos para o segundo? Ah, pronto. O mais velho, geralmente, ele tem, não é, uma primazia de algumas coisas, mas quando chega o outro, já chama de outro, né? É duro, né, gente? Eu sou o outro, você é o outro, eu sou a outra. A que vem depois, né? Essa coisa que vem atrapalhar, né, a harmonia do lar, né? Mas quando chega o outro, ou os outros, às vezes o mais velho dá um jeitinho de chamar o outro por um nome, né? E o mais novinho, como não sabe falar ainda, sempre te chama de um nome parecido com o seu até aprender. Como você era chamado na sua casa? Né? Você lembra, não lembra? Ah, lembra, né? Quando tem ciúme, já fala assim, ei, lá vem aquela menina. Quando não tem ciúme, né? Que gracinha. Ou então, fala o nome mais ou menos parecido. Mas na família nós somos conhecidos por nomes.
Na família somos conhecidos por nomes. E não é só o nosso nome primeiro. Eu estou vendo aqui, mas depois você vai ler lá a história de Gideão, né? Você que está anotando aí, eu só vou citar, Juízes 6, 12 a 14. Gideão estava no momento da família dele, que não era nada fácil. Tudo que eles conseguiam, os midianitas roubavam. E a Bíblia relata em Juízes que isso estava acontecendo porque Israel tinha se afastado de Deus. Então não tinha força para lutar contra o inimigo. Percebe a força do pecado? Como ele mata? Quando ele entra, a pessoa não tem força para vencer o inimigo. Por isso Deus é tão forte com o pecado. Porque ele mata a força, mata o ânimo, rouba. Então, ali, a família de Gideão estava passando um momento assim, como todo Israel. Mas Gideão estava escondendo aquilo que eles tinham e ouviu Deus falar com ele. E Deus falou com Gideão. E na conversa, Deus falou: Gideão, homem valente, vai nessa tua força e liberta esse povo. E Gideão continua falando, talvez alguns, como eu um dia, falam: Gideão, hein, que moleza. Depois Gideão ficou falando com Deus, me dá sinal, me dá. Mas, irmãos, Gideão ouviu a voz de Deus, discerniu a voz de Deus. Como é que Gideão discerniu? Como é que Gideão discerniu a voz de Deus? Nós aprendemos a ouvir com aquilo que ouvimos e fomos ensinados a ouvir. Quem é que ensinou Gideão sobre Deus? Fala comigo, a família de Gideão. Fala, a família de Gideão. Aquele homem então foi chamado ali e ele ouviu. E ele falou: homem valente, vai na tua força e faz. E o Espírito Santo falou comigo, viu, Cássia? Gideão discerniu, ele sabia ouvir a voz de Deus. É isso que eu faço com a minha igreja, com a minha família. Eu ensino a discernir a minha voz. E ele chamou de homem valente. No íntimo da casa, às vezes somos chamados de alguns nomes. E na falta de conhecimento, às vezes fomos chamados por nomes que nos trouxe peso. E aquela pessoa não percebeu. E adoeceu o nosso coração. Mas Deus não faz isso. Percebemos que Gideão tinha muitos temores, muitas circunstâncias. Mas Deus não nos chama pelos nossos temores. Deus nos chama como Ele nos faz. E talvez esses nomes que seguraram a nossa vida, nas famílias, hoje estão com peso sobre você. E talvez você não conseguiu ficar livre disso. E tantas vezes parou na caminhada por causa disso. Mas Deus não te chama desse nome e nem quer que você coloque os seus olhos contra essa pessoa da sua família, com raiva, com ódio, com rancor. Como eu disse semana passada, o perdão é imediato, a confiança que é conquistada. O perdão é imediato. Deus não quer, Deus quer te fazer andar no nome que Ele te chama. Ele te chama de meu filho amado, Ele te chama de meu servo amado, Ele te chama de meu amigo, Ele te chama pelo nome e Ele te diz: eu estou com você. É a nossa família espiritual. O nosso Pai é Deus. Somos filhos. A fraternidade é vivida segundo o que o Pai ensina. Eu gostaria que você orasse agora. Feche os seus olhos. Talvez você teve peso de tantos nomes. Talvez até irmãos, não é? E hoje, irmãos, eu vou entrar numa área que eu estou sentindo de Deus. Talvez você tenha discórdias com irmãos até hoje. Discórdias vêm frutos de diferenças.
Mas amargura é fruto de decisão do coração. As discórdias acontecem, mas as mágoas que se prolongam, elas trazem prisões às famílias. Então que nessa manhã você possa falar com o Senhor. Nesta manhã. E esses nomes que vieram sobre você, não quero citar, mas que vieram de maneiras brincadeiras, ações de suspeitas malignas, gracinhas, ou mesmo na hora da raiva exposta, que você possa agora, no nome de Jesus, antes de perdoar essa pessoa, que você possa falar com o seu pai, que é o pai da sua casa, da sua família, o pai que te escuta e que você escuta. Que você possa falar para ele: meu pai, fala comigo, meu pai, nenhum nome que foi me dado está acima do nome que eu sou chamado pelo Senhor. Nenhum. Eu decido assim. E eu sou chamado, agora fala o seu nome, tá? Eu sou chamado, Cássia, de novo, eu sou chamado, fala o seu nome, Cássia, agora diga, filha de Deus, amada por Deus, cercada por Deus, protegida por Deus, e jamais será abandonada. Sou Cássia, filha de Deus. Amém? Amém? Agora sim, fala, eu libero perdão sobre essas vidas que foram usadas pelo inimigo contra a minha vida. Amém. Então essa família espiritual, essa casa de Deus, somos filhos, temos sim uma paternidade definida. Não somos confusos, não temos que conversar ou deduzir coisas, assim como Gideão. Então naquela hora, o Senhor falou: Gideão, você é um homem valente. Falou: Gideão, você é um homem valente, e vai a tua força e faz o que eu te falei. E Gideão foi e fez, e pronto. Mas também, nessa filiação, nessa fraternidade, nós aprendemos a agir com o que vemos. Um filho na casa vê o pai agir. Às vezes ele não fala, mas vê o pai agir. E aprendemos a agir como vemos agir. Aprendemos a falar com o que ouvimos falar de nós. Aprendemos a falar de nós e dos outros como ouvimos falar. Mas isso não nos exime de continuar aprendendo. Isso não nos deixa sem responsabilidade de continuar crescendo, como ele disse aqui, ajustados para crescer. E aqui então, nessa família abençoada, nós aprendemos, nós temos que visualizar ações proativas em direção ao crescimento. Nós temos que escutar palavras que nos trazem expectativas da realização de uma promessa de Deus. Essa é a nossa fraternidade, irmãos. É isso que traz uma família, é isso que nos faz andar como família de Deus nessa terra. Porque olha, 1 Coríntios capítulo 15, versos 56 a 58. 1 Coríntios 15, 56 a 58. O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Diga comigo, graças a Deus. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Bispo, mas esse ajustamento às vezes é delicado, mas é tão poderoso. Eu tenho certeza que eu e você estamos aqui não por falta de ajustamento, mas estamos aqui porque decidimos ajustar. E é triste às vezes quando você vê alguém, não é? Perdendo raízes, de lugar em lugar, de lugar em lugar, de lugar em lugar, de lugar em lugar. De repente você escuta, fulano está em tal lugar, e agora? Não, agora está em tal lugar.
Não, agora está em outro. Porque a gente já sabe que é assim que acontece. Mas se estamos aqui, é porque não abrimos mão do ajustamento. Por isso estamos crescendo. Por isso estamos edificando uns aos outros. Por isso estamos abençoando uns aos outros. Eu quero te agradecer pelo seu crescimento. Eu quero te agradecer pelo seu ajustamento. Isso me edifica, isso me abençoa. Agradece a fileira de trás. Fala, eu quero te agradecer pelo seu crescimento. Eu quero te agradecer pelo seu ajustamento. Agradece, irmão. Agradece, vira para frente. Não fica ninguém sem receber, não. Fala, eu quero te agradecer porque você venceu lutas e está aqui. Fala, eu quero agradecer porque nessa ceia eu celebro a nossa vitória. Abre a boca e fala. Fala, eu quero agradecer pelas suas orações, como o pastor agradeceu aqui. Eu quero agradecer pela vida que está em você, porque está fluindo aqui neste lugar. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui para nós, essa família de Deus que pertencemos, os valores que temos. Eu tenho 2 aniversários. Só que os meus 2 aniversários foram no mesmo dia. Então para mim não mudou muito, né? Porque conhecer Jesus, entregar a vida para Jesus, nós precisamos. Mas o nosso registro de nascimento chama batismo. Yeah? Amém? Batismo. Pergunta para o irmão, já registrou? A Bíblia fala, é o selo do batismo, está escrito, depois você vai lá e lê. Já registrou, meu irmão? Já registrou na casa? Ó, se não registrou, corre. Tem direito da promessa. Bispo, mas aquele homem lá na cruz não foi batizado. Irmão, não deu tempo. Ele subiu, mas quem está aqui, quem quer viver a promessa, tem que descer as águas. É batismo. E o meu batismo foi dia 26 de março, mesmo dia que eu nasci, não é? Então, nós temos que ver e alegrar com os valores da família. Qual é o valor que você tem? Qual é o seu valor de família? A nossa família tem um pai que é Deus. Somos filhos de Deus. Não somos filhos sem casa. Não somos filhos sem casa, jogados na rua. Deus nos deu a nossa casa, a fonte da vida. Nos deu irmãos que estão conosco. Nos faz crescer na fraternidade. Nos faz expressar os valores de família. O meu aniversário eu conto também no dia que eu batizei, mas é o dia também, né? Que eu nasci. A família de Deus, aquilo que Deus tem nos dado, aquilo que Deus tem nos feito receber. E ele continua aqui então, próximo verso 28. Portanto, meus amados irmãos, eita glória, né? Sejam firmes, aleluia. Fala para o irmão, firme aí, irmão, hein? Ô glória, fala firme aí, né? Fala, o nosso Pai é o mesmo, a regra é a mesma. Pode até ser que na sua casa natural a regra não foi a mesma, pode falar agora. Você achou que foi injusto, né? Você achou que protegeu alguém. Fala, mas aqui nessa casa de Deus, não. Fala, o nosso Pai é o mesmo. A regra é a mesma. Aleluia. Quem é feliz diz amém, Jesus. Glória a Deus, né? Então fala firmes. Fala firmes. Inabaláveis. Está sacudindo a tribulação aí, irmão? Está sacudindo? Mas fala, fica inabalável. Agora diga, mas sempre, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que é do Senhor e que é no Senhor que o seu trabalho não é vão. Aleluia, glória a Deus. Ó, hoje é dia de família, hoje é dia da nossa família. Então, lembra aí se tem alguma coisa que você pode fazer na casa do seu pai. Não foge. Não foge. Enquanto a gente trabalha, a gente ajusta. Porque a gente trabalha para o crescimento.
E enquanto a gente ajusta, a gente cresce e se torna mais forte. Aleluia.